Olá, gente, tudo bem com todos vocês aí, meus amigos e minhas amigas? Sim, gente, conforme vocês viram aí no título, o dia que apresentei meus produtos a Marilyn Monroe. Olha, gente, é assim, desde 8 anos que eu trabalho com vendas, ou seja, desde 1967. Essa atriz, na época, ela estaria com uns 40 anos. Até hoje, é uma das atrizes mais famosas do cinema mundial. Se ela ficou com algum produto ou não, sinceramente eu não lembro, viu, gente? Era uma atriz americana, viu? Gente, eu já vendi em lugares bem extremos. Por exemplo, eu uma vez saí do Rio de Janeiro, onde eu morava, para comprar uns produtos em São Paulo. Dali eu peguei o ônibus para Brasília. De Brasília, peguei o avião para Manaus, Amazonas, uma viagem de vendas, né? Peguei era aquelas malas grandes que a gente tinha antigamente, enchi de produtos, fui vender no Amazonas. Por falar em gente famosa, nesse dia que eu peguei o avião, os Trapalhões estavam indo fazer um show lá. Inclusive, falar em gente famosa, o Mussum estava no avião. E eu não sei agora, né? Isso aí foi em 87. Mas assim, depois que o avião ele pegava uma estabilidade lá em cima, a gente podia ficar à vontade lá no avião, ia no banheiro e ficava ali como se estivesse aqui no chão, conversando. Eu lembro uma vez que eu estava... Nesse dia eu estava com o Mussum e a aeromoça, quer dizer, se chama hoje comissária de bordo. E a gente estava ali conversando, normalmente, né? Eu lembro que quando eu desci lá no aeroporto, eu também continuei conversando com ele. E aí, Mussum, como é que é? Vocês vão fazer um show lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, quando? Que é a minha terra, né? Onde mora a minha família. Aí ele falou lá um negócio, eu não sei, né? Sim, chegando em Manaus, eu peguei o Rio Solimões, Rio Negro, olha, noite toda viajando. Eu lembro que numa dessas viagens eu cheguei em Novo Airão, 5 da manhã, pegava o vaporzinho, né? A gente pegava a rede e estendia, às vezes a gente aqui, outro aqui em cima da gente, olha, só redes, interessante. Eu lembro que foi uma viagem de um mês, eu lembro que pela primeira vez eu dormia todos os dias numa rede. E, no entanto, não dá problema de coluna. Eu pensei, gente, vai dar um problema de coluna danado, né? Que a gente fica assim, curvado. Que ótimo, deu tudo certo. Mas voltando ao assunto, gente, da Marilyn Monroe. Mamãe, ela falava muito nessa atriz quando eu era criança, viu? Inclusive, as duas tinham a mesma idade, né? Então, teve uma época que eu não conseguia arranjar companheiro para vender de casa em casa. Vocês sabem que é muito difícil, né? Vocês conhecem alguma dupla aí de duas pessoas que trabalham de casa em casa, casa por casa, de forma sistemática, né? E conseguiu os dois ficar ali juntos por muitos anos? Ô, gente, sinceramente, que eu não conheço, viu? Não conheço. Então, eu sempre tive dificuldade, gente, para arranjar um companheiro, para trabalhar junto de casa em casa. Ou seja, a maior parte das vezes, eu ia sozinho para trabalhar. Mas vai fazer o quê? Igual se diz. Aí eu pensei, eu vou fazer uma lista de pessoas, uma lista grande, né? A gente, quando vai trabalhar nas vendas, a gente pode falar até com 30, 40 pessoas. Pode até não falar, mas a gente bate palma, né? Ou bate na porta da pessoa e as pessoas vêm, nem sempre elas atendem, mas alguém vem e atende. Seja uma criança, um rapaz, uma moça, um idoso, uma idosa, um homem, uma mulher, vai vir alguém atender. Então eu fazia uma lista. Eu lembro que nesse dia
eu fiz uma lista de umas 30 pessoas. Então, se quem ia atender seria uma mulher, aí eu colocava na lista ali o nome de várias mulheres, né? Uma delas, Marilyn Monroe. Outra, uma pessoa conhecida minha, que eu gostava, ou uma pessoa famosa que a gente já leu alguma biografia. Então a gente colocava lá. Se era um homem, colocava a lista lá, o nome de um cientista famoso, de uma pessoa que a gente gosta. Se era um rapaz, um grande amigo, aquele grande amigo que mora em outra cidade, em alguma época. A moça, a mesma coisa. Se era uma criança, eu lembro que eu fiz uma lista. Dos que eu lembro mesmo, com certeza, é que uma das mulheres era essa atriz, Marilyn Monroe. E das crianças, às vezes uma criança não atende a gente, eu lembro que tinha 2 nomes na minha lista. 2 meninas chamadas, uma Janice Babson e outra Gabriele. Porque tinha uma revista muito famosa na época, contava biografias, acontecimentos, né, que acontecia em famílias. Eu lembro de um assunto chamado Os Olhos de Janice Babson. E eu lembro de um caso chamado de uma menina chamada Gabriele. Todas as 2 mostravam assim, que tiveram câncer e acabaram morrendo, né? Mas mostrando o comportamento daquelas 2 crianças, né? Foram 2 assuntos que eu gostei muito. Aí eu coloquei assim na lista. Se uma menina me atender, a primeira, vamos supor, Janice Babson, a segunda, e assim eu fiz uma grande lista. Se era uma pessoa idosa, eu colocava o nome de uma pessoa idosa que eu gostava muito, que eu apreciava o comportamento, né? Seja um homem ou seja um idoso ou uma idosa. Esse truque, gente, me ajudou muito. Nesse dia, olha, o trabalho foi uma maravilha. Consegui trabalhar de forma leve. Até hoje eu lembro dessa experiência, olha, porque eu vi aquela pessoa ali, viu? Eu via. Quando eu batia, por exemplo, essa atriz aí que eu falei, que eu apresentei os produtos, eu apresentei mesmo a imaginação. Por isso que eu coloquei, gente, no título, entre aspas. Não é isso? Entre aspas. Atriz Marilyn Monroe, entre aspas. Então, eu coloquei na imaginação, porque se não fizer assim, não funciona. Senão você não vai ter a coragem de oferecer. Então, quando eu chegava ali e batia, eu via aquela pessoa mesmo. Aí eu chegava a ficar contente. Olha com quem eu estou conversando. Aí eu apresentava os produtos e era incrível. É o chamado assim, como se fosse. E acaba sendo mesmo. Olha a imaginação, gente. Esse truque da imaginação para você se concentrar funciona. Não é coisa de criança, não, gente. A ciência, a medicina fala muito sobre o poder da mente e você usar a imaginação. Não se fala assim que a pessoa não pode parar de sonhar? É assim? O que é sonhar? Sonhar. Ele não tem nada daquilo, mas ele sonha. E aquilo ali segura ele para ele conseguir o que ele quer. Eu lembro que um dos truques da imaginação que eu li nessa revista muito famosa que eu gostava muito, tinha um exemplo de um jogador que era, até hoje, é considerado e é o maior jogador do mundo. E é daqui do Brasil, vocês sabem, né? Quem é? Eu lembro que diz que quando ele tinha um jogo muito importante, o que ele fazia para se descontrair lá no vestiário, antes de começar a jogar? Então, ele deitava assim, sentava um pouco no chão e chegava a deitar um pouco, né? Fechava os olhos, ele falando, e se imaginava nas praias ali de Santos, ele descontraído ali na praia, vamos supor num domingo de sol, ele fazia isso. Pode ter certeza que nesse dia a concentração ajudou ele deve ter feito grandes jogadas nesse dia. Inclusive, aqui já é um vídeo, né?
Mas nós podemos fazer até um vídeo mais detalhado sobre o poder da imaginação para nos ajudar em tudo, né? Então é isso, viu, gente? Eu não menti, não, viu? O título lá, Marilyn Monroe, está entre aspas. Mas que teve um efeito assim forte, a gente via aquelas pessoas, acontecia, viu, gente? A gente via mesmo e a gente... Nesse dia a gente se sentiu leve. Foi um trabalho maravilhoso. Eu usava outros truques, viu, gente? Mas esse é um dos que eu mais me lembro. Não é isso? Então, gente, a gente precisa de usar truques práticos. Se funcionou comigo, até hoje eu estou contando isso aí. Deixa eu ver, eu morava em Rio Claro, ou em Piracicaba, em São Paulo, quando eu morava lá. Isso foi em 84, 86, 87. Foi nessa época aí, viu? Inclusive essa época aqui da viagem para o Amazonas. Funciona, por que não? Claro que funciona. Viu, gente? Então vocês se inscrevam aí, nessa parte vermelha, inscrever-se. Aperta aí que vai ficar inscrito. E aperte o sininho para receber todos os nossos vídeos. Os nossos vídeos são sérios. Eu criei esse título aí porque eu achei interessante. Para mim, olha, eu fiquei empolgado. Olha, realmente isso aconteceu. Como isso me ajudou, como me ajuda até hoje. Sempre trabalhei com vendas, sempre, eternamente. Meu pai, ele me levava lá para as feiras, lá de São Gonçalo. Eu lembro de uma feira chamada Feira de Neves, e gigantesca na época. A gente vendia espelhinho, caderno, lápis, cinto. E ele tinha uma horta. Eu vendia couve, alface, almeirão italiano, aquele que tinha umas listrinhas vermelhas, e tinha o outro almeirão que amargava mais. Ô, gente, eu sempre trabalhei eternamente com vendas. Eu lembro que eu e minha mãe, a gente ia vender joguinho de crochê. Minha mãe fazia... Ela fala crochê, né? Diz que o nome é crochê. Ela fala assim, fazia crochê. E eu e ela ia vendendo. Eu lembro de eu e ela oferecendo nas casas, assim. Aqueles paninhos que colocava no bule, né? Aí ficava aquele no bico do bule, colocava lá aquele paninho de crochê. Oh, gente, eu lembro de tantas coisas. Quando eu era criança também, eu vendia plásticos, assim, bacias, baldes. Eu ficava tão contente quando chegava em casa. Não é? Então existia aquele clima bom. Então sempre convivi. Por isso que eu nunca abandonei. Jamais, jamais. Já pensei muitas vezes, conforme o vídeo sobre fracasso, né? Mas eu pensei, o quê? Essas coisas vão servir de estímulo, de experiência para mim. Tá bom, gente? Tudo de bom para todos vocês aí. Até a próxima, né? Até o segundo vídeo do nosso curso. Esse aqui foi um vídeo avulso, né? O segundo vídeo do curso é como se preparar bem antes, né? Tá bom, tudo de bom para vocês aí, meus queridos e minhas queridas amigas.